Bom, vamos lá, vamos para mais uma aula de hoje, né? Eu vou falar sobre dilatação dos sólidos. Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela história que se a gente aumenta a temperatura de um corpo, você também está aumentando as suas dimensões. Então, se a gente for pensar em temperatura como sendo aquela coisa, né, de agitação molecular, né, as partículas estão ocupando determinado espaço quando está numa agitação. Se você aumenta a agitação, é óbvio que elas vão ocupar um espaço maior, tá? Então é por isso que ocorre a dilatação, por assim dizer. Ok? Então vamos lá. Tem aqui a própria definição de dilatação térmica, né? Que é o aumento da distância entre as partículas por conta do aumento da temperatura. Então tá. Aqui está um exemplinho bem chucro, né? As linhas de trem aqui de uma ferrovia que dilatou tanto que até entortou aqui esse trilho aqui, provavelmente dito, tá? Então vamos encarar assim, você tem um determinado comprimento, né, L0 a uma dada temperatura. Se eu aumentar a temperatura, ou seja, pegar essa temperatura e fizer um ΔT, vai ocorrer o quê? Um aumento nesse comprimento que eu vou chamar de ΔL, tá bom? Esse ΔL, claro que vai ser proporcional à temperatura, né? Se aumentar pouco a temperatura, eu vou aumentar pouco o comprimento. Se aumentar muito a temperatura, eu vou aumentar muito o comprimento. Maravilha. Aí eu consigo equacionar exatamente isso. Esse ΔL, ele depende da variação de temperatura, que aqui está delta θ, tá? Mas no livro nosso, e eu também vou utilizar delta t, tá bom? Então, vai depender desse ΔT e do comprimento inicial. Quanto maior for o comprimento que eu tinha inicialmente, maior vai ser o aumento. Tudo bem? E tem uma outra história aqui, né? Que alguns materiais se dilatam mais do que os outros. Então, se eu pegar, por exemplo, lá uma régua de chumbo e outra régua de, sei lá, de cobre, né? E aumentar a temperatura dos dois, o chumbo vai dilatar mais do que o cobre. Por quê? Porque a própria característica do material, se a gente for pensar, né, que tem essa coisa da agitação molecular, aí você tem o que? Mais espaço aí para agitar. Bom, não importa muito microscopicamente como isso se dá, mas em termos de cálculo aqui macroscópico, a gente coloca a dependência com esse alfa, que é o tal do coeficiente de dilatação, tá? Esse cara, ele vai depender exclusivamente do tipo de material que eu tiver. E está aqui o valor da dilatação dele, ok? Maravilha. Só colocar na conta, eu depois vou fazer um modelinho na lousa de como é que se dá, como é que se faz essas contas aqui, ok? Maravilha. Se eu tiver uma determinada área aqui, ocorre a mesma coisa, tá? A área vai aumentar de tamanho, né? Então, vai haver um aumento da área que é proporcional ao aumento da temperatura, ok? E proporcional também à área inicial. E aí quem seria esse beta? Seria o coeficiente de dilatação superficial. Aí você vai falar para mim assim, eu vou ter que decorar duas vezes, um para linear, para se for numa linha, no comprimento, e depois para se for numa área? A resposta é não, porque esse beta, ele é o dobro do alfa. Então, verificando o alfa, eu sei o beta. Mas esse alfa é tabelado, tá bom? Tabelado, a gente não precisa se preocupar com isso. Da mesma maneira, a dilatação volumétrica vai se dar da mesma maneira, tá? Então, o volume de um determinado objeto vai aumentar com a temperatura, vai depender do volume inicial e de um gama, que seria a dilatação volumétrica, o coeficiente de dilatação volumétrica. E, analogamente ao beta, o gama é 3 vezes esse valor do alfa, 3 vezes maior. Ok? Bom, esse exemplo aqui eu vou fazer depois na lousa, tá? E aí a gente abre depois para as dúvidas, ok? Maravilha, até daqui a pouco.